Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato e neste vídeo nós iremos meditar um pouco como foi que José, filho de Jacó, estando já preso no Egito e trabalhando para o seu senhor Potifar, pôde resistir ao momento de tentação, ao momento constrangedor que testou a sua fé e a sua obediência diante de Deus. Fica conosco até o final para nós aprendermos um pouco mais através da palavra de Deus como vencer as dificuldades de uma vida cristã. Tiago, em sua epístola, no capítulo de número 1 e o versículo 12, ele diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. O primeiro benefício de nós vencermos tudo aquilo que quer nos pôr para baixo, que quer fazer com que a nossa vontade e o desejo do nosso coração venha reinar sobre a vontade de Deus, sobre as nossas vidas, é simplesmente conservar a salvação de Deus que está em nós. Conservar a graça do Senhor que nos envolveu, está nos conduzindo para uma vida de santificação, a fim de conservar a nossa salvação e agradar ao Deus que nos chamou para essa milícia e para essa batalha espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13, ele disse: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que o apóstolo Paulo está querendo deixar para nós é que o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida, ele diz respeito a nos adiantarmos para que não venhamos apenas em busca de restauração após o prejuízo, após a queda, após a situação conflitante. É claro que todos nós somos pecadores, mas o que Paulo está dizendo é: olhe, ou seja, evite que você venha a cair. E ele explica por quê? Porque não sobreveio tentação senão humana, ou seja, ela é resistível. A tentação não é irresistível. É possível resistir à tentação. Por três caminhos ela pode chegar até nós: por meio da nossa própria vontade, quando nós não alimentamos tanto a parte espiritual e começa a reinar o pecado em nosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências ou desejos desenfreados por coisas nossas, no nosso coração. Também vem por parte do inimigo da igreja, que é o diabo, o Satanás e o caluniador. E também vem pelas seduções do mundo, os valores do mundo, os caminhos e as oportunidades que o mundo mostra, como se essas fossem aquelas que irão resolver de fato aquilo que nós precisamos e esperamos. Então esses três caminhos, o nosso coração, o diabo e o mundo, eles nos tentam para que nós venhamos a sair da firmeza que é em Cristo. Mas está repleto na Bíblia Sagrada de pessoas que resistiram e resistiram contra todo o mal e permaneceram firmes e fiéis na presença de Deus. Não é diferente com José, o filho de Jacó, que teve revelações de Deus, expressou essas revelações para os seus irmãos, foi preso, quase morto e enviado ao Egito e levado ao Egito como escravo. E lá ele, como um jovem sempre trabalhador e obediente, começou a construir a sua vida também naquela nação estrangeira. Então a pergunta é: como José venceu a tentação? José recebeu uma autoridade do seu senhor Potifar e tudo quanto havia dentro da casa, José administrava. Tanto que o próprio diz que o seu senhor, ele não sabe nem o que está na casa com José. José é aquele que tudo que ele põe a mão multiplica. Tanto é que o nome dele, Iosef, significa aquele que acrescenta. Então tudo que era colocado na mão de José prosperava. E principalmente por uma coisa: a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Então José se tornou um bom administrador, honrado pelo seu Senhor,
e honrado por Deus que estava com José em todos os momentos. Aconteceu que José, se destacando como um bom funcionário para Potifar, a esposa deste começou a sentir-se seduzida para deitar-se com o José, o filho de Jacó, o servo de Deus. E por vários dias ela insistiu para que isso acontecesse. No versículo 10 do capítulo 39 de Gênesis, o texto diz que, falando ela cada dia a José, e a resposta de José, a fala dela, que era simplesmente essa: deita-te comigo. O texto diz que José não lhe dava ouvidos. José permanecia indo àquela casa todos os dias, mas não dava ouvidos àquela palavra ou àquele convite que ele sabia muito bem que não deveria aceitar. José, ele resistia à frase inconveniente. Ele resistia ao convite tentador. Então José estava focado no seu serviço, focado no seu trabalho, focado na obra que ele recebeu para fazer. Dentro desse contexto de dias e dias recebendo esse convite, o que fortaleceu José a ponto de dar a primeira resposta a essa mulher é que ele era muito honrado naquele lugar e se ele cedesse a tal convite, ele estaria desonrando a obra que ele recebeu, a posição que ele recebeu ali na casa de Potifar, recebendo a autoridade sobre tudo que tinha. E no final do versículo 9 ele diz: faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então José identificou que se ele cedesse a esse convite, ele estaria fazendo um grande mal, uma grande desonra contra o seu senhor, segundo a carne, o Potifar, e pecando contra o Deus Todo-Poderoso, porque ele estava interferindo em um relacionamento, se entregando a um ilícito, a um relacionamento ilícito. Então José se fortificava naquilo que ele precisava fazer. Os olhos de José estavam firmes naquilo que era sua obrigação e tudo aquilo que era externo e que não convinha ao servo de Deus, José resistiu e ainda deu a resposta: eu fui honrado, eu sou honrado e não faria esse grande mal contra Deus. O que fortificava José é: Deus me abençoou, Deus me fez prosperar e eu não vou perder tudo aquilo que eu recebi por causa deste convite. Percebendo ela que por este convite formal, José não iria ceder e não iria dar ouvidos a essa tentação, a mulher tentou uma estratégia mais ferrenha, em um momento que o próprio texto diz, no versículo 11, que não havia nenhum dos empregados ali na casa. Ela pegou da veste. Ela pegou da veste de José e disse: deita-te comigo. E ele, deixando a sua veste, fugiu e saiu para fora. A estratégia agora estava mais complexa e mais difícil. José, ele foi ferido, ele foi, entre aspas, arranhado. Ele teve um certo prejuízo, porque das vestes que estavam sobre ele, ele perdeu uma das peças. Ou seja, há momentos que para nós vencermos as tentações, nós sofremos de alguma maneira. Existe às vezes alguma marca que fica, algum tipo de sofrimento. Mas a atitude de José, que deveria permanecer ali para trabalhar, foi sair dali fugindo. José literalmente correu. Quando ele sentiu-se agarrado, ele se desfez daquela situação e saiu para fora da casa. José agora saiu do seu local de trabalho, do seu local onde ele foi honrado por Deus, e saiu perdendo uma de suas peças que ficou com aquela mulher daquele convite inconveniente. Nós podemos ver que José estava completamente firme e pela tentação se estender por vários dias, provavelmente ele já estava preparado. Se ela tentar alguma coisa, eu saio, ou seja, eu não vou ceder a este convite. Ele estava completamente decidido. Isso nos faz lembrar de Daniel, que pôs no seu coração não se contaminar com aquelas iguarias. E Deus, por causa disso, honrou Daniel e os seus amigos na Babilônia. Não foi diferente aqui com o próprio José. Por causa disso, veio também o resultado de bênção para a vida de José.
A mulher agora, percebendo que o seu desejo não fora cumprido, não fora cedido por José, ela usa agora uma outra estratégia, que agora é manchar a moral e a conduta, porque ele não cedeu às suas tentações. O mundo e as tentações da nossa carne, e as tentações de terceiros, e as tentações do diabo, fazem com que, aparentemente, se nós cedermos, nós teremos honra, nós teremos lugares largos ou teremos benefício. Esse é o grande engano do mundo. Esse é o grande engano da tentação. Se ele cedesse aos caprichos daquela mulher, se desenrolaria um relacionamento ilícito por vários momentos, porque sempre José, de vez em quando, estava sozinho com ela. Ele já teria perdido a sua honra diante de Deus e logo iria perder da mesma maneira a sua honra diante de Potifar. Porque o Deus que vê aquilo que está oculto, ele não pode honrar aquele que vive na prática da iniquidade. A nova tática da mulher de Potifar foi, sabendo que estava com a falsa prova nas mãos, que era a veste de José, ela começou a caluniar José e começou a gritar, percebendo provavelmente que todos viram José fugindo e correndo, e disse que esse homem veio para escarnecer de nós, ou seja, veio para manchar a nossa família. Era totalmente o contrário. Ela estava tentando manchar a moral de José. E agora ela caluniou, estando com as vestes, mostrando a prova, a suposta prova. Quando o Potifar chega, ela diz: olha aí, ele veio escarnecer de nós, esse hebreu. Veio manchar a nossa família. E não tinha outra a não ser Potifar acreditar na história de sua mulher, sua ira se acender e José está no cárcere preso por causa dessa situação. Iremos nesta vida enfrentar muitas situações semelhantes, mas conforme foi lido em Tiago 1,12, bem-aventurado é aquele que passa a tentação, que essa parte da aprovação é vencida. Nós vencemos as tentações porque nós não queremos perder aquilo que Deus nos deu, não queremos perder a nossa comunhão com um Deus Todo-Poderoso, e muitas vezes por causa disso nós somos cercados e sofremos algum tipo de prejuízo por causa daqueles que querem ver a nossa queda e nos cercar. Mas quando nós decidimos honrar a Deus, mesmo debaixo de calúnia, mesmo indo para o cárcere e passando alguns anos lá, ajudando pessoas como José ajudou, pedindo ajuda e não sendo atendido, o tempo de Deus, o Kairos, o tempo oportuno de Deus se revelar com honra e nos dar a honra devida por nós termos honrado a Ele primeiro, esse dia chega, porque Deus, Ele é fiel. E na vida de José chegou. A perturbação dos sonhos de Faraó fez com que alguém se lembrasse que José é aquele que tem uma graça de Deus de revelar os sonhos, pois revelou os sonhos do copeiro, revelou os sonhos do padeiro. E ali não havia outro que tivesse um espírito excelente a não ser José, que trouxe um benefício e uma revelação para Faraó e ainda foi posto, pela graça de Deus, como o maior administrador do Egito, sendo o homem mais poderoso depois de Faraó. E ele recebeu o título lá no Egito de Zafenat-Paneá, que significa o Salvador do mundo. Enquanto a tentação trabalhava para que José perdesse e não conservasse a sua salvação, José resistindo por se submeter a Deus, venceu o pecado e agora José está sendo exaltado como o grande Salvador. Ele conservou a sua salvação em Deus e agora Deus lhe deu tanta sabedoria para administrar esse período dificultoso do Egito que ele se tornou o Salvador de toda aquela terra. E as honras não pararam por aí, porque não foi só a honra profissional. José teve de volta toda a sua família e a alegria de ver os seus irmãos, de ver os seus pais, e ainda não pagou o mal dos seus irmãos com o mal. José disse: Deus me pôs por pai de Faraó, a honra de ser um conselheiro de Faraó. E agora, José, tendo o poder do Egito nas mãos, abençoa a sua família, abençoa os seus pais, e eles recebem até uma terra na região de Gósen, e ali eles vivem por séculos.
até uma nova história que desencadearia na libertação do Egito surgir naquela região. Veja como é glorioso quando nós percebemos que tudo acabou bem, quando houve uma decisão firme de resistir aos convites do mal. Quando os apóstolos pediram ao Senhor Jesus Cristo para lhes ensinar a orar, a tradição diz, a história diz, que Jesus estava vindo de Betfagé para a entrada triunfal com um jumentinho, símbolo de paz e de humildade. E que Jesus entrou em uma gruta e nessa gruta ele ensinou os seus discípulos o Pai Nosso. Quando entrares em tua casa, no teu aposento, fecha as portas, ou seja, em uma intimidade, Jesus explicou como nós devemos orar a Deus. E dentro desta oração, ele nos ensinou a pedir ao Pai para nos livrar da hora da tentação. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, revelou isso também, que quando nós estamos em um momento de tentação, se nós queremos resistir a isso, que é humano, ou seja, é resistível, Deus nos dá graça para resistir às tentações. É por isso que Jesus disse, ore assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Em 2 aos Tessalonicenses 3:3, o apóstolo Paulo diz, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. Deus sabe quem tem um coração voltado e desejoso de sempre ser fiel a Deus e nunca se apartar do Deus Todo-Poderoso. Cada vez que nós buscamos a presença de Deus, o Senhor nos fortalece para vencermos todos os desafios. Aquele que milita a boa milícia e que é um verdadeiro soldado, ele recebe graça e força de Deus e revestimento para vencer todas as investidas do maligno e estar de pé quando chegar o dia mau. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que existe o Espírito, o Paraclito, ou Paracleto, aquele que nos dá condições, força, aquele que nos ajuda na hora da nossa fraqueza, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos dá o livramento no momento certo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Desejo que este vídeo tenha contribuído com a sua vida, com a sua alma e que continue conosco. Nós estaremos sempre lançando vídeos de meditações e de estudos e também de pregações para nós crescermos na graça e no conhecimento. Não deixe de estar ligado no nosso canal, na playlist, onde na playlist você vai encontrar um curso chamado de Treinando Pregadores Bíblicos, onde nós estamos aqui, através das Sagradas Escrituras, trazendo um pouco sobre como é que o desenvolvimento de um pregador acontece. Tudo é gratuito, tem PDF e no final ainda enviamos um certificado para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.